tá? Eu sou formado em Química Industrial pela UEG, depois eu me formei também em Farmácia pela UEG. Então, na minha época de Química Industrial, eu trabalhei muito em farmácia de manipulação e, com o conhecimento da química, eu fazia o controle de qualidade de uma farmácia de manipulação aqui de Anápolis. Então, a gente começou do zero, né? Então, eu posso trazer para vocês um pouco dessa experiência de como que é começar a implementar um controle de qualidade e o que é realmente necessário para que o controle de qualidade seja funcional, que ele funcione realmente, não seja só algo de fachada ou só papelada para fiscal ver, né? Você tem que ter uma segurança no que você está produzindo, até porque, como farmacêutico, você está dando ali na farmácia magistral uma garantia de que aquele produto vai funcionar corretamente no corpo da pessoa, tá? Algum de vocês tem uma noção de farmácia magistral? Sabe o que que é ou como funciona? Eu não tenho, não. Nada? Já fez o uso? Alguém já fez o uso de medicação manipulada? Já, Já, né? já. Então, Período passado a gente falou um pouco de farmácia, mas foi com a professora Leandra. Mas foi bem pouquinho mesmo, professor. a Leandra deu farmacotécnica das preparações galênicas, é isso? Para vocês? Isso. Então ela Uhum. falou um pouco das bases magistrais, né? Do que você pode Foi. utilizar na farmácia de manipulação para fazer as bases. Pois é. E esse tipo de referência que vocês acabam não tendo, né, é por conta de algo que aconteceu num período histórico de revolução industrial, né? O foco da farmácia por muito tempo foi a indústria, e eu acho que a maioria dos alunos que entram para fazer o curso de farmácia tem esse foco na indústria, né? E esquece um pouco do lado magistral, do lado artesanal da farmácia, né? Que é aquela coisa de você preparar o medicamento individualmente para aquela pessoa, né? Então isso eu acho que é um dos focos aí da nossa disciplina, né? Saber como que a gente garante algo que não tem uma produção em lotes gigantescos, em escala, e garanta que aquilo vai sair de forma razoável para o paciente, né? De forma que funcione bem para o paciente. Continuando minha apresentação, depois que eu formei em farmácia na UEG também, fiz uma especialização em docência universitária, que eu queria dar aula para vocês, então fiz a especialização em docência, depois eu voltei para a UEG para fazer o mestrado em ciências farmacêuticas. Então a gente tem aí esse caminho que eu posso passar para vocês acadêmico. Como profissional, eu atuei por 10 anos em farmácia de manipulação, né, desde 2000 até 2010. Depois atuei mais 9 anos em farmácia hospitalar, né, e agora eu estou exclusivo para docência, para vocês. Então, é um caminho aí que a gente consegue passar muitas coisas, né? Então, esse slide aqui é para falar isso. Sejam bem-vindos ao semestre 2021/2. Não é o ideal ainda, né? A gente não conseguiu ainda ter a questão presencial, né? A gente tem outro agravante que seria que essa aula seria basicamente para retirada de dúvidas, né? Quando o Alisson me pediu para dar aula para vocês, seria a gente gravar a aula no período noturno e na parte do matutino vocês terem isso até às 8 da manhã do outro dia, já formatado para vocês assistirem a aula, né? E a aula presencial ser um tira-dúvidas do que vocês assistirem no online, né? A gente vai tentar fazer isso. Eu falei para o Alisson que meu tempo é de vocês, então a gente não vai ficar aqui de conta-gotas, não. O que for preciso para melhorar a, o diálogo, o ensino-aprendizagem entre nós, né, eu vou fazer para a gente tentar fazer isso de uma maneira melhor possível, para vocês não perderem nada com relação ao conteúdo, tá? Eu estou usando a plataforma Zoom, então acho que vocês também já conhecem o Zoom. Ele tem aquele limite de 40 minutos, porque o professor aqui é pobre e não consegue pagar R$ 60 por mês para ter o Zoom ilimitado, né? Então nós temos aí 40 minutos, aí eu faço a religação e a gente continua a aula, tá?
E vamos lá, começar esse semestre 2021/2. Nessa primeira aula, para a gente se conhecer melhor, vou trazer para vocês o plano de ensino, tá? Plano de ensino que é obrigatório para toda primeira aula a gente passar esse plano de ensino para a gente delinear bem o que a gente vai explicar esse semestre, tá? E o que a gente precisa aprender com relação ao controle de qualidade em farmácia de manipulação. Os meus contatos em rede social, esse daí, @pauloedsfer, esse daqui, acho que é Instagram, Facebook, Twitter, que vocês quiserem me achar aí para saberem da minha vida e usarem contra mim. Meu e-mail de contato é paulofernandes@live.com. Tá? Vocês podem entrar em contato por e-mail. O Diego, hoje cedo, já entrou em contato pelo WhatsApp. Então, se vocês quiserem também colocar em algum grupo de turma, não sei, se vocês quiserem alguma formação mais rápido por WhatsApp, pode utilizar também esse canal de contato, ou pelo Diego, ou pega o telefone com ele, tá? Só não garanto responder na mesma hora e eu sou bem enrolado com o WhatsApp, né? A pessoa aqui é um millennial bem velho já e cansado de internet, então eu fico pouco tempo de celular na mão, tá? Mas assim que eu ver as mensagens, eu respondo, tá? E não sendo aquelas perguntas que cai na prova, a gente responde bem tranquilo. Vamos ver aqui. Explicando nosso plano de ensino, então, qual que é o plano que eu tenho para vocês, né? Então, a gente está no curso de farmácia, o nome da disciplina é controle de qualidade na farmácia magistral, vocês podem abreviar também como CQMAG, né? CQMAG, que é a sigla da nossa disciplina. Nosso ano de 2021/2 é uma carga horária de 40 horas. Então, a gente tem esse primeiro horário aqui disponível para vocês tirarem dúvidas. O turno, a gente tem ela no matutino e noturno. Então, hoje à noite, para quem quiser ver a aula ao vivo de novo, né, ou algum aluno quiser pegar alguma informação, pode entrar nesse mesmo link. Vou deixar o link único do Zoom, então esse link vai valer para o semestre todo. Vai começar às 7 às 8, das 8 às 9 da noite, eu estou lá falando a mesma coisa que eu estou falando aqui para vocês agora, né? Então, matutino e noturno no sexto período. Meu nome é Paulo Edson Fernandes e a nossa ementa é proporcionar ao aluno conhecimentos acerca dos princípios da garantia da qualidade e controle de qualidade relacionados a farmácias de manipulação, em cumprimento ao disposto na RDC 67 de 2007, preconizada pela Anvisa no âmbito nacional. Então, a gente tem, para a farmácia de manipulação, essa é a primeira informação que eu quero dar para vocês, uma informação muito relevante relacionada a controle de qualidade. A gente tem a RDC 67 de 2007, é uma legislação que foi feita em 2007, ela foi muito bem feita, tão bem feita que está aí até hoje, né? 2017 fez 10 anos, então ela já está aí com 14 anos, está quase debutante, está quase fazendo 15 anos aí, a RDC 67 de 2007. E é uma RDC muito rígida para os padrões da época em que ela foi criada. Né? Talvez ela seja atualizada em pouco tempo ou não, mas como ela foi feita em 2007, ela está funcionando tão bem até hoje, eles não destruíram ela. Colocaram alguns adendos, né, foram colocando algumas outras melhorias, mas a RDC 67 de 2007 é o que norteia a garantia da qualidade de uma farmácia de manipulação. É baseado nessa RDC que os fiscais fazem as fiscalizações nas farmácias de manipulação, certo? Então essa é a primeira informação básica que eu quero passar para vocês da disciplina. Não esqueçam esse número, 67 de 2007, é a RDC principal para a gente achar tudo o que precisa com relação à garantia de qualidade. Ah, professor, então tá só ali? Não, tá ali toda a base que você precisa saber para fazer um controle de qualidade legal na farmácia de manipulação. Só que tem alguns detalhes e algumas nuances para cada tipo de manipulação, para cada tipo de matéria-prima, para cada tipo de... A gente vai falar desses detalhes agora no plano de ensino para vocês verem onde a gente pode chegar com controle de qualidade de farmácia de manipulação. Então, a competência do período é transmitir aos alunos os conceitos relacionados aos princípios de qualidade, a garantia e controle de qualidade, e a competência de disciplina é desenvolver premissas básicas
de um sistema de qualidade e da montagem de uma área de controle de qualidade dentro da farmácia magistral. Eu quero que vocês compreendam isso e vejam como é interessante a gente conseguir num espaço tão pequeno, né, comparado com a indústria. Uma farmácia de manipulação seria quase que uma sala de uma indústria. Dentro dessa sala tem que ter um controle de qualidade para as coisas que são manipuladas ali, né? E como a gente consegue montar isso e garantir a qualidade desse pequeno espaço que a gente tem. Objetivo geral: informar acerca dos equipamentos, análises principais e mandatórias das diversas formas manipuladas em acordo com os compêndios oficiais e normas regulatórias. Tá? Quando a gente fala em equipamentos, análises, né, e outras coisas mais, a gente pensa já que é uma disciplina que vai ter aula prática, né? Mas como a gente está trabalhando aqui com qualidade, né, a gente pode ficar muito mais no teórico. Quando eu trabalhava com controle de qualidade, eu sempre pegava assim, fórmulas que eram feitas na parte da farmacotécnica, né, as fórmulas da farmacotécnica, e analisava elas com relação ao controle de qualidade dessas fórmulas, né, na disciplina de controle de qualidade. Mas como a gente está tendo todas essas regras de distanciamento e ainda não está tão fácil assim de ter aulas práticas, eu acho que a gente vai fazer um misto dessas aulas com a farmacotécnica e já na aula de farmacotécnica a gente fazer o controle de qualidade daquilo que for preparado na aula prática de farmacotécnica. Espero eu que a gente consiga. Ainda não tenho ainda datas definidas com relação à aula prática, mas assim que tiver vocês saberão. Eu aviso com antecedência mínima de uma semana para vocês se prepararem. Os objetivos específicos, né? Interpretar os requisitos normativos aplicáveis, né? Unidade de conceito, a legislação básica do controle de qualidade, compor um laboratório de controle de qualidade aplicável à farmácia magistral, né, a estrutura de laboratórios de controle de qualidade, documentar e registrar ações dentro do laboratório conforme exigências normativas, facilitar sua rastreabilidade. Falei para vocês com relação à RDC 67 de 2007, que era o primeiro ponto que eu queria que vocês anotassem aí no caderninho de vocês, né, RDC 67 de 2007. Outro ponto bastante importante que eu quero que vocês entendam é com relação a essa palavrinha aqui, ó, rastreabilidade. Tá? Rastreabilidade é um conceito que começou devagar na farmácia, tanto de manipulação quanto na indústria, e hoje é algo assim que é essencial para garantir que o paciente tenha um bom tratamento, né? Que ele consiga o resultado que se espera do diagnóstico médico, da farmacoterapia, né, com relação ao medicamento. A rastreabilidade garante para ele que, se tiver algum problema, ele consegue rastrear os lotes do que foi feito, por quem foi feito, como foi feito, tá? A matéria-prima que foi utilizada, de que país que veio, né? E hoje, no mundo tão globalizado, a gente vê aí pessoas questionando vacinas, né? A gente está no mundo onde a gente está questionando vacina, a gente está tendo aí gente que prefere aplicar vacina tal do que vacina tal, porque a informação está muito grande. Muita gente está criticando isso, falando assim, poxa, mas antigamente o pessoal tomava vacina e nem perguntava, né, de onde vinha, por que era, né, os efeitos colaterais. Só que o excesso de informação, a quantidade de informação que a gente tem na mão e a agilidade que a gente tem dessa informação faz a gente ter esses detalhes muito mais próximos de nós, né? Então, o sistema de fabricação de medicamento é destrinchado, né? As pessoas querem saber como é que você pega algo e fabrica e injeta na pessoa, né? E quais os efeitos colaterais daquilo, qual é a chance que eu tenho de uma trombose, de uma embolia e tudo mais. E isso fica muita informação e a gente precisa rastrear essa informação. A gente precisa entender se realmente aquilo que a gente está utilizando faz sentido na nossa saúde, né? As pessoas estão buscando isso e a palavra rastreabilidade está aí para nortear tudo isso. A gente tem que rastrear. Tá? Tá começando com a medicação. Medicação é algo que está sendo muito rastreado, né? Rastreabilidade dos medicamentos, mas vai ser algo que daqui a pouco tempo vai estar nos alimentos,
tá? Na roupa que você veste, tudo mais. As pessoas querem saber a procedência daquilo que elas compram, tá? E a rastreabilidade é algo que não só para a produção de medicamentos, mas para a produção mundial, as pessoas querem saber de onde veio e para onde vai, né? Você pega algo aqui, um suco de uva na sua frente, você não sabe o que que tem ali dentro, tá? Você vai ler o rótulo, ver qual a o que que tem de produtos, né? O que que tem de conservante, o que que tem de aspartame, de açúcar, de uva, e aí você quer saber, poxa, mas quem fabricou essa uva? De onde que ela veio? Né? Será que a pessoa que fabricou utilizou grãos geneticamente modificados? E tudo isso está entrando muito no que as pessoas pedem de resolução de problemas, né? Quando a gente é contratado para trabalhar em uma farmácia, não só de manipulação ou numa indústria, a gente quer, o patrão nosso quer resolver problemas, tá? A gente estuda para isso, para resolver problemas, né? E as pessoas estão com esses problemas que precisam ser resolvidos. Então, se vocês querem destacar no mercado de trabalho, aprendam a resolver esses problemas, e rastreabilidade é um dos problemas mais requisitados no mercado hoje para serem resolvidos, tá? Ah, eu vou pôr um código de barra, eu vou pôr um QR Code, isso vai rastrear de onde veio. Ok, mas como é que eu vou implantar uma rastreabilidade dentro de um controle de qualidade? Eu preciso pensar que o cliente que vai pegar aquele produto, ele tem que ter um código, algo que, na hora que eu coloque no meu sistema, indique todas as etapas do processo que foram feitas para eu chegar no medicamento, ou chegar na matéria-prima, ou chegar no fornecedor, no fabricante, ou na pessoa que plantou aquela planta para servir de medicação, certo? Então, RDC 67 de 2007, primeira palavrinha que eu quero que vocês anotem no caderno, a segunda palavrinha, rastreabilidade, tá? 4. Efetuar as principais análises exigidas pela norma e pelos compêndios oficiais, análises de produtos e materiais, garantir a manutenção do sistema de controle de qualidade na farmácia magistral e sua melhoria contínua, né, e garantia da qualidade. Não sei quantas disciplinas de controle de qualidade vocês têm durante o curso. Comigo são 2: controle de qualidade em farmácia de manipulação e controle de qualidade em análises clínicas. Quando vocês vão para análises clínicas, né, eu pego um controle de qualidade mais cru. Tá? Então, a gente vai estudar ferramentas da qualidade, a gente estuda diagrama de Pareto, estuda um pouco mais de estatística. Né? Então, eu pego a disciplina de análises clínicas, ela fica um pouco de controle de qualidade mais cru mesmo, mais raiz, né? Aquele controle de qualidade mais ferrenho com relação a ferramentas de controle de qualidade e garantia de qualidade. Né? O controle de qualidade na farmácia magistral, eu gosto um pouco de sair fora e trazer mais a questão da garantia na preparação, procedimento operacional e tudo mais, porque é um controle de qualidade para a produção de medicamentos. Então, a gente vai ter essas duas diferenças. Não sei se vocês ainda vão ter controle de qualidade na gestão industrial ou algo do tipo com o Carlos, professor Carlos, mas comigo são esses dois controles e eu gosto de trabalhar eles um pouco assim diferentes. Se precisar de um pouco de ferramenta de garantia da qualidade, eu vou trazer para vocês. Uma das ferramentas que eu mais gosto de trabalhar, dos conceitos de garantia da qualidade mais fortes na farmácia de manipulação, é a ISO, né? A ISO 9000, a versão 2000 mesmo, foi a que eu utilizei desde que eu comecei a trabalhar em farmácia de manipulação. Na época era uma novidade muito boa, as pessoas começaram a ver que algumas farmácias de manipulação tinham ISO e questionavam se você não tinha. Hoje em dia, pouca gente questiona a farmácia de manipulação com relação à qualificação ISO 9000, né? Mas é algo ainda que está muito misturado ali nos procedimentos da farmácia de manipulação. A norma ISO, ela norteou muito o controle de qualidade, todo o crescimento da farmácia de manipulação no Brasil. Então, é algo interessante da gente estudar nessa disciplina, assim, tendo como base essa, essa, essa premissa aí de que ela é muito utilizada em farmácia de manipulação. Tá?
Datas, né? O que a gente pode falar do futuro, né? A gente não pode prever o futuro, mas a gente pode, né, tentar adivinhar o que vai acontecer, né? O que eu pretendo com vocês. Aí a gente tem nossa primeira VA, o que a gente pode falar dessa primeira VA. A gente vai falar a aula de hoje, uma apresentação de plano de ensino, né? Eu já estou dando aqui para vocês algumas orientações com relação à disciplina, algumas introduções com relação ao conteúdo. Então eu faço esse plano de ensino e coloco também um conteúdo para vocês pensarem já na disciplina, né? E a gente vai falar um pouquinho da história da farmácia magistral e a sua evolução, né? De onde a gente veio para onde a gente está hoje, para depois a gente pensar para onde a gente quer ir. A gente precisa saber qual que é a base da nossa profissão, né, da nossa manipulação, entender por que se exige tanto hoje, por que a gente precisa pensar mais na frente. Próxima aula, semana que vem, o papel do farmacêutico no controle de qualidade, as responsabilidades e habilidades e uma análise sobre a RDC 67 de 2007. Eu gosto muito de fazer essa parte de legislação no começo. Muita gente não gosta de legislação e aí tem professor que deixa a legislação lá para a terceira VA, o pessoal já está cansado e tem que falar de legislação. Então, quando a gente está empolgado aqui no começo do semestre, a gente fala um pouco de legislação e já dá uma matada nessa parte da disciplina sobre legislação, né? A gente já dá uma introduzida boa, não que a gente deixe ela de lado. A legislação RDC 67 de 2007, a gente vai utilizar ela durante todo o semestre. Só que a parte mais grossa mesmo a gente deixa para a próxima aula, né, para vocês entenderem sobre essa legislação. Terceira aula, garantia de qualidade total, o sistema ISO 9000 aplicado na farmácia magistral, treinamentos de colaboradores aplicados pelo farmacêutico. Ah, professor, então na farmácia magistral o farmacêutico faz tudo. Não. Você faz a parte de garantia, você tem que treinar pessoas, né? Então esse é um ponto importante da ISO, né? Você entender como você vai treinar essas pessoas para que elas sigam corretamente as normas. Né? Qualidade da matéria-prima no setor magistral, a gente fala um pouco de onde estão esses fornecedores, de onde vêm essas matérias-primas e como elas chegam. A qualificação de fornecedores, né, um pouco sobre quem são essas pessoas que vendem a matéria-prima para a farmácia de manipulação. Terceira, daí, na sexta aula, laboratório de controle de qualidade, instalação física, equipamentos, fontes bibliográficas e metodologias analíticas. Talvez, por serem assuntos muito grandes, a gente não consiga chegar em todos até a aula 6, então fica um pouco para a segunda VA. Então esse plano aqui, não se apeguem muito a ele, tá? A gente vai tentar fazer ele dentro dessa formatação, mas provavelmente alguma coisa escapole para a segunda VA, alguma coisa da segunda vem, tá? Só sei que na hora da prova eu só vou cobrar aquilo que foi realmente dado. Então não se preocupem se o plano não estiver seguindo. A gente vai cumprir toda a ementa, todo o plano, só que talvez em tempos diferentes. Tá? Dia 13/9, nossa primeira verificação de aprendizagem. Dia 1/10, segunda chamada para quem tiver perdido, né, ou quem não conseguir fazer a primeira VA. Para a segunda VA, a gente começa falando de recepção, identificação, amostragem de matéria-prima. Depois nós vemos aí a caracterização organoléptica ou sensorial, determinação de pH, resíduo de incineração. Aula 10, metade da nossa disciplina aí, solubilidade, densidade, determinação de ponto de fusão. Aula 11, obtenção de teor dos fármacos em controle de qualidade de farmácia de manipulação e terceirização de análises. Aula 12, alcometria, viscosidade, determinação do índice de refração e umidade. Nossa segunda VA está marcada para o dia 25 de outubro. Tá? Segunda chamada, dia 12 de novembro, para quem perder a primeira chamada da segunda VA. E por fim, semana 14, pesquisa de matéria orgânica estranha em drogas vegetais ou microscopia, controle de qualidade de produtos acabados, formas farmacêuticas sólidas de uso oral, uniformidade de doses unitárias, controle de qualidade em produtos acabados, formas farmacêuticas semissólidas e líquidas. A aula 17, não conformidades em produtos acabados, estudos de casos reais, determinação de data de validade. E a aula 18, controle de qualidade em embalagens, procedimento operacional padrão. E nossa terceira VA para o dia 6 de dezembro. Né?
segunda chamada dia 16 de dezembro, dia 13 de dezembro, devolutiva da terceira VA e devolutiva final. Apenas para quem ficar de segunda chamada, que vai ser para depois. Eu fico pensando assim, então tem coisa que não está aqui, mas é que está na farmacotécnica, né? O cálculo, a questão dos cálculos farmacêuticos fica para farmacotécnica, né? Como a gente calcula uma fórmula, né? A gente vai utilizar um pouco de cálculo no controle de qualidade, mas isso fica mais para farmacotécnica. Então tá aí, nosso plano de ensino. Para referência bibliográfica, né, a gente tem aí Introdução ao Controle de Qualidade, um livro de 1988, do Santoro, um livro do Gil, de 2010, Controle Físico-Químico de Qualidade. Nossa, a aula hoje foi rápida. O Zoom já está me cobrando aqui, que eu passei meia hora. Daqui a pouco ele dá uma pausa aí. Então, se o Zoom cair, a gente volta, né, normalmente, vocês sabem disso. Então, Controle Físico-Químico de Qualidade de Medicamentos, Pharmabooks 2010, Controle Biológico de Qualidade de Produtos Farmacêuticos, Correlatos e Cosméticos, Manoli 2015, a Prática Farmacêutica na Manipulação de Medicamentos, do Thompson, Formas Farmacêuticas e Sistemas de Liberação de Fármacos, do Allen Popovic, 2007, Controle de Qualidade na Farmácia de Manipulação, do Amaral, 2009, Farmacopeia Brasileira. Quero que vocês aprendam um pouco sobre farmacopeia, o que é a importância de uma farmacopeia e como utilizar essa farmacopeia no controle de qualidade. 2010, a farmacopeia. Manual de Controle de Qualidade de Matérias-Primas Vegetais, da Pharmabooks, 2009. Então, isso é uma bibliografia básica e complementar. Todos os livros têm na nossa biblioteca física, na Fibra. Tem boa parte que eu tenho alguns e-books aqui também que eu vou utilizar e eu passo para vocês alguma coisa aí com relação a artigos também. É isso. Alguma dúvida com relação ao plano de ensino, pessoal? Entenderam como vai funcionar a matéria? Entendido sim, professor. Entendido, né? Então tá certo. Bora falar então um pouquinho da história da farmácia magistral e sua evolução. Vamos começar um pouquinho a falar de onde veio essa questão de fazer medicamentos. E vocês já podem ver nessa primeira imagem aí que não é algo muito novo, né? É algo aí de pessoas vendendo plantas para um local onde a pessoa estava manipulando algo, né? Colocando em jarros, né? E uma coisa interessante é a gente relembrar do nome original do farmacêutico magistral, daquele que manipula, né? Da farmácia de manipulação. Eram os boticários, né? Então, para quem conhece a franquia Boticário aí, né? Boticário era o antigo farmacêutico, a pessoa que fazia na sua botica as preparações medicamentosas. E muito relacionado também ao trabalho do perfumista. Como ele trabalhava com plantas, né, extração de óleos essenciais, vinha também a questão dos odores, dos perfumes. Então, se mistura muito a história da farmácia com a do boticário, né, e isso foi dividido depois em farmacêuticos e perfumistas, né, e o perfumista é uma das profissões também bastante antigas na nossa história, né, na história humana. Tá? Então, a história da farmácia está fortemente ligada a magias, teologia, alquimia, dogmas, mas também a ciência, né? Então, a gente tem uma parte da história que ela é muito de magia, né? Para quem gosta aí de videogame, né? O pessoal criava as porções mágicas dentro das farmácias magistrais, né? E toda aquela questão da alquimia também, da manipulação dos elementos, né? Foi criando algo místico, porque eram elementos que traziam a cura para a população, mas também foi criando a ciência junto com isso. Então, a humanidade foi capotando entre ciência e misticismo. Isso se mistura ainda muito na cabeça das pessoas, né? A questão da pílula mágica. As pessoas buscam muito isso hoje em dia, e principalmente as que não têm conhecimento, né? Acham que vai ter um remédio, por exemplo, para emagrecer. Vou tomar um comprimido
e vou secar. Vai ter um remédio para me curar de alguma coisa, né, que eu estou sentindo, para tirar uma dor. Então, essa parte eu quero trabalhar com vocês mais, a parte mística, teológica e de alquimia, na minha outra disciplina, que é a homeopatia. Né? Então, não esquentem a cabeça com as questões dessa parte da farmácia agora, porque isso a gente vai trabalhar bastante na homeopatia, não dizendo que a homeopatia é uma ciência mística, né? Ela tem toda a sua questão de padronização, de farmacotécnica, né? Então a gente tem que entender que parte da homeopatia ainda não é explicada pela ciência tradicional, tá? E a homeopatia ela está dentro da farmácia de manipulação, então por isso que a gente fala um pouco da homeopatia aqui, só que aprofunda mesmo na disciplina de homeopatia. Se eu não me engano, semestre que vem vocês estão aí comigo de novo, fazendo a disciplina de homeopatia comigo. Bom, a arte, então, de selecionar, extrair, preparar, manipular drogas de origem vegetal, animal e mineral é tão antiga quanto o aparecimento do homem na Terra. De tal forma que a história da farmácia se mistura com a história da nossa civilização. Então, a gente vê aí na imagem, né, homens pitorescos utilizando-se aí de instrumentos para fazer algum tipo de alimento ou de cura, né? Então, a gente, desde que o homem se entende por gente, ele já pretende aí retirar da natureza esses elementos para a cura. O aparecimento da farmácia se dá quando o ser humano começa a usar recursos naturais como fonte medicinal contra dores, doenças, injúrias e até mesmo contra a morte. Até a chegada do século XX, a farmácia era essencialmente magistral. Então, a farmácia que a gente vai trabalhar agora, que a gente vai buscar esse controle de qualidade, é a farmácia original. Né? Então, as manipulações envolviam água, folhas, plantas, extratos de origem vegetal, mineral e animal, como de medicamentos. O conhecimento dos antigos era passado de geração a geração, aprimorava-se as técnicas e esse conhecimento ainda era enriquecido com algum mistério e magia típicos da época. Né? Então, além da pessoa implementar, ainda colocava uma historinha mística por trás daquela folha, daquele incenso, daquele curandeirismo, né, os pajés e tudo mais. Né? Então, muitos procedimentos eram descritos por tribos indígenas através de seus pajés e líderes. Eu acho que esses eram os primeiros procedimentos operacionais padrão. Os primeiros POPs da humanidade eram essas histórias que eram relatadas muitas vezes de forma escrita, outras vezes de forma oral ou de forma prática mesmo. As pessoas iam aprendendo como fazer a medicação com seus líderes e passavam isso para frente. Esses eram os primeiros procedimentos operacionais padrão das farmácias antigas que a gente tem, né? Por essa ligação mística, essa questão da cura relacionada tanto à vida quanto à morte de pessoas, por muito tempo a igreja deteve a questão das medicações, da medicina, do conhecimento sobre o corpo, era de detenção também da igreja. A gente vê isso muito hoje em dia quando a gente olha para o nome dos hospitais. Né? Santa Casa de Misericórdia é uma instituição hospitalar filantrópica que tem aí uma ligação com a Igreja Católica. Hospital Evangélico Goiano é um hospital, né, que tem aí a sua parte religiosa, né, um hospital particular, que tem a sua base religiosa, ligada a uma instituição de cunho evangélico. Outra instituição que eu trabalhei por 9 anos, o Hospital Espírita de Psiquiatria, né, por muita gente conhecido como Sanatório ou Instituto de Medicina Eurípides Barçanufo, que é uma instituição filantrópica também, com base na doutrina espírita. Então, esse conhecimento medicinal, né, ficou muito tempo detido pelos religiosos e isso reverbera até hoje na nossa humanidade. Aqui a gente tem alguns, desculpem a tosse, acho que eu fiquei muito tempo de férias e a gente começa a falar demais, a garganta começa a secar. Mas
vai dar para terminar essa aula, tranquilo. Bom, a arte dos boticários tem estado sempre associada aos mistérios e ao mundo dos espíritos, uma estreita interface entre o real e o imaginário. Na Bíblia, a gente encontra a presença do boticário ou perfumista, existindo vários relatos no Antigo Testamento que descrevem a arte de manipular. A profissão do boticário ou perfumista aparece, então, como uma das primeiras da humanidade. O Zoom está me falando aqui que eu tenho 1 minuto, então eu vou terminar essa primeira parte e a gente volta para os últimos 20 minutos da aula, tá? Deixa eu parar a apresentação aqui. Vou desligar aqui o Zoom e voltar dentro de 1 segundinho. Vou só beber um copo d'água e a gente volta com a nossa aula. Tudo certo? Todo mundo vendo aí de novo a nossa apresentação, né? Espero que esteja tudo ok. Peguei um copinho d'água ali para hidratar um pouco. Aqui 2 relatos do Antigo Testamento. Êxodo 30, 25, manipulação de óleo de unção, né? Quem não conhece aí os óleos para ungir as pessoas, preparado por Moisés com ingredientes, e aí tem a manipulação e os ingredientes, né? Mirra de primeira qualidade, cana odorífera, óleo de oliva e outros. Farás o óleo para a sagrada unção com um unguento composto segundo a arte do perfumista. Então aí a gente tem bem antigo. Ezequiel 47, 12. Uso de plantas como remédio. E sobre ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas das mais variadas espécies, cujas folhas não murcharão, cujos frutos nunca acabarão, amadurecerão de mês em mês, pois aquelas águas vêm do santuário. Os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio. Né? Então a gente tem aí citações bem antigas. E antes da Bíblia, 2000 antes de Cristo, né? Se a gente já está 2000 aí depois, tem 2000 antes, relatos de civilização chinesa, os imperadores chineses descrevendo a administração de drogas de origem vegetal sob forma de extratos. A parte oriental da medicação é uma coisa magnífica, né? A Índia, a China, eles conseguem trabalhar com os produtos vegetais de uma maneira extraordinária, e isso até hoje é algo muito forte, né? A gente vê que um dos maiores produtores de vacinas contra a Covid do mundo é China e Índia, então eles conseguem e tem esse histórico bem antigo de manipulação de medicamentos. Naquela época percebia-se que era bem mais fácil e agradável ingerir um extrato do que a planta na sua íntegra. Era mais fácil e agradável ingerir o extrato do que a planta, ou seja, você manipular a medicação é isso, você também melhorar características para facilitar para o seu paciente a ingestão daquele medicamento, né, para diminuir o gosto amargo ou diminuir o contato, né, com o paladar, né, tudo isso é feito na farmácia de manipulação até hoje. Inicialmente, utilizou-se o processo mais simples de preparação, maceração em água. Com o passar do tempo, foi se associando à ação do calor, e assim o uso de outros solventes como vinho e vinagre. Como formas farmacêuticas nessas épocas, tinha cataplasmas, enemas, loções, infusões, decocções e outras, né? São as formas aí farmacêuticas mais antigas e mais fáceis de serem preparadas até hoje com relação às medicações. 1552 a.C., a gente tem a civilização egípcia, uma coleção de cerca de... Só um minutinho. Tô com... O meu carro tá dando problema, o cara tá me ligando aqui. Vai ficar gravado para a posteridade. Bom, então a gente tem aí nos egípcios cerca de 800 prescrições, nas quais são citadas mais de 700 drogas, né, Ebers papiros. Como formas manipuladas são descritas supositórios, desde aquela época, enemas, formas para inalação, ungüentos, infusões, pílulas, colírios e emplastros. Então,
Desde os egípcios, né, a gente tem aí um extenso arsenal de formas farmacêuticas e processos de preparação. Encontramos também descrição de equipamentos como grau, ou chamado de mortar, que é aquela cuba onde você coloca o pistilo e faz a trituração, moinhos manuais, peneiras e balanças também. Curiosidade da civilização egípcia: fórmulas para estancar hemorragias, para tratar diabetes, diarreias, fórmulas para impedir o choro descontrolado de crianças, prevenir o aparecimento de cabelos brancos, fórmulas para fazer crescer cabelo, fórmulas para conservação dos dentes e outras, né? Você vê o quanto eles já estavam avançados em sua tecnologia farmacêutica, né? E é estranho como isso se perdeu por um tempo e depois foi se redescobrindo novamente, né? A gente tem aí parte da humanidade que ficou por bastante tempo perdida. Desculpa, pessoal. De 460 a 370 a.C., teve a era de Hipócrates, né? Teoria hipocrática dos humores. O primeiro passo para o sucesso do tratamento é a purificação do corpo. E Hipócrates é muito citado por Hahnemann na homeopatia também. Tá? Hipócrates defende o uso de sangrias, purgativos, eméticos, enemas e sudoríferos. Então, boa parte do que a gente conhece como tratamento, né, e um tratamento mais humanizado, né, a gente tem aí uma parte boa disso no nascimento pelo pai da medicina, Hipócrates. Ele fundamentou também sua prática médica, sua forma de compreender o organismo humano, incluindo a personalidade, na teoria dos 4 humores corporais: sanguíneo, fleumático, biliar, ou bilis amarela, ou atrabiliar, ou bilis negra, que, consoante as quantidades relativas presentes no corpo, levariam aos estados de equilíbrio, eucrasia, ou de doença e dor, discrasia. Pensar o corpo humano como um todo é uma das bases da farmácia de manipulação. Quando você trabalha na indústria, você quer padronizar as medicações. Então, se você tem ali 500 miligramas de dipirona, serve para a pessoa que reage às 250 e serve para pessoas que reagem a 300 miligramas, a 450. Então, você extrapola a quantidade mínima. Então, na farmácia de manipulação, você cria uma dose ideal para aquela pessoa. E pensar na pessoa como um ser único, você pensa também nos detalhes de personalidade da pessoa. Né? Você trabalha ali com quem está comprando a medicação de você. Na homeopatia, a gente vai discutir mais sobre isso, a questão de entender como a parte mental age no organismo humano. Por enquanto, a gente trabalha mais na parte de individualização do medicamento. Então, a farmácia magistral, ela leva mais a gente a pensar no indivíduo como dose individualizada, como dose racionalizada da medicação. Então, a pessoa vai comprar o medicamento manipulado, ela vai comprar a dose ideal e na quantidade certa para ela utilizar a medicação pelo tempo necessário da sua recuperação. Depois de Hipócrates veio o início da era do cristianismo, né? Jesus veio, mudou o mundo e algumas coisas mudaram depois disso. Dioscórides, farmacêutico botânico, discutiu a origem egípcia de 80 drogas vegetais na publicação de Matéria Médica Libre Quinqui, publicação de 5 volumes. Curiosidade, foi o primeiro a usar vinho como anestésico e como cauterizador de feridas. Pensa vocês, antes da anestesia que não existia, né, a pessoa veio com vinho, deu para a pessoa, ela desabou ali e ele conseguiu fazer as operações necessárias. 300 a 200 depois de Cristo, a era Galeno, que é o que vocês estudaram aí com a professora Leandra, né? Cláudio Galeno foi o maior médico grego depois de Hipócrates, e ele criou as preparações galênicas, que são as bases de muitos medicamentos atuais. Então, ele foi um dos autores mais produtivos de todas as épocas, tendo escrito cerca de 500 tratados médicos, além de 250 publicações em áreas como filosofia, direito e gramática. Suas publicações incluem descrições de numerosas drogas, assim como fórmulas e métodos de manipulação. Foi um marco dentro da farmácia, principalmente devido ao grande número de formulações que ele desenvolveu. Em sua homenagem, temos os termos farmácia galênica e produtos galênicos. Tá?
desenvolvimento galênico, entre os outros. Dentre essas fórmulas, a gente pode citar uma já para vocês pensarem em manipulação, em farmacotécnica, que é o cold cream, ou Galen Stearate, né, que é uma base de creme desenvolvida originalmente por Claudius Galeno e utilizada até os dias de hoje, que está o cold cream. É considerado um dos cremes mais nobres que a gente faz na farmácia de manipulação, né? Então ele é caro porque ele é feito de produtos naturais e ele tem um aspecto muito bom para se passar na pele, né? É um creme muito, muito gostoso de se utilizar. Ele é feito com cera de abelhas, 15%, óleo mineral, 50%, borato de sódio, 1% e água destilada, QSP, 100%. Né? Indicado para hidratação das camadas superiores da epiderme, reforço da função de barreira, que é protetora da pele. Essa fórmula está lá na nossa farmacopeia brasileira. Viu? Em 1240, a farmácia é separada da medicina na Europa. A separação foi feita pela primeira vez pelo imperador alemão Frederick II, que, entendendo o crescimento da complexidade e variedade do número de drogas, exigiu que aqueles que fossem trabalhar com essas substâncias se especializassem e dedicassem total atenção a essa arte. Então começou a aparecer as primeiras farmácias na Europa. Em 1498 foi publicada a primeira farmacopeia, né, que outro termo que eu quero que vocês entendam, né, que precisa ser utilizado é o termo farmacopeia, de novo receptário de Florence, lá na Itália, lá em Florence, na Itália, né? Então foi a primeira farmacopeia do mundo, é dado o status oficial à profissão farmacêutica e todos os boticários devem segui-la. Tá? 1540 começou-se a era Paracelso, esse senhor aí do lado, que é um pseudônimo do suíço Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus. Né? O cara com o nome desse, realmente ele queria criar um nome mais fácil para as pessoas falarem. Né? Paracelso fica bem mais fácil. Ainda tem esse von Hohenheim no final. Médico aos 23 anos, fez avançar grandemente os estudos da química, introduziu substâncias químicas como enxofre, mercúrio e sal para a cura de doenças. Paracelso também introduziu na terapêutica o preparo do uso medicinal de tinturas e extratos alcoólicos. Seus estudos vieram constituir uma das bases da química moderna e da farmacologia. Avançando um pouco mais na história, em 1617 foi organizada a primeira sociedade de farmacêuticos em Londres, Masters, Wardens and Society of Art and Mystery of Apothecaries of City of London, a AJOF. Né? Então, aí surgiu a primeira sociedade de farmacêuticos e em 1752 surge a primeira farmácia hospitalar americana. Então, vieram lá da Europa para os Estados Unidos, tá? Medicamentos manipulados e drogas manufaturadas na Filadélfia. Em 1820 surge a publicação da farmacopeia americana. E aí veio a Revolução Industrial. Tá? Então a Revolução Industrial mudou um pouco o destino da farmácia de manipulação. Tá? Foi associado então à descoberta de novas drogas, origem sintética, começou a mudar o cenário farmacêutico, isolaram-se os princípios ativos das drogas de origem vegetal. Isso permitiu identificar as estruturas químicas dessas, fazendo surgir uma nova fonte de drogas, aquelas obtidas por reações químicas conduzidas em laboratório. Surgiu, então, a síntese química. Então, se você tinha um complexo fitoterápico que era utilizado para diminuir a dor, você conseguia isolar o produto químico dessa planta para fazer ali uma medicação para a dor. Muito mais potente do que você utilizando a planta. Então, na década de 40 e 50, ocorreu sistematicamente a descontinuidade da manipulação. Foi feito um grande fomento do processo industrial, manipulação do espaço a remédio feito por máquina, manipulação cedeu o espaço do remédio feito por máquina. Então, dos processos manuais foram para os processos industriais, perda da personalização, desaparecimento paulatino da atenção farmacêutica, e os farmacêuticos perderam o referencial da assistência humanística. E eu posso dizer que até hoje muitos farmacêuticos ainda não entenderam
o que é ser farmacêutico e atender um ser humano com assistência e atenção farmacêutica. Na Revolução Industrial, para vocês terem uma ideia, nos anos 30, 75% das prescrições eram manipuladas. Nos anos 50, esse número caiu de 75% para 26%. Nos anos 60, somente 3 a 4% de fórmulas manipuladas. Nos anos 70, né, pouco tempo aí atrás, menos de 1% se destinava à farmácia de manipulação. Tá? Então o mercado ele foi murchando muito. Como consequência, entre as décadas de 60 e 80, o currículo da farmácia colocou-se apenas a perspectiva industrial da profissão. Então, esse foco na indústria que muitos de vocês têm hoje vem dessa revolução industrial e dessa perda da capacidade de manipular medicações, fazer fórmulas artesanalmente. Depois disso veio o renascimento da manipulação, porque a sociedade reagiu de forma lenta às modificações, e essa mesma sociedade foi verificando que precisava de necessidades terapêuticas que não eram atendidas pela oferta industrial, ao longo desses quase 30 anos de predominância da indústria absoluta. Apareceu então a oportunidade para suprir essa demanda reprimida e fundamentalmente necessária, e nos anos 80 foi considerado os anos do renascimento da farmácia de manipulação. Né? As pessoas que abriram farmácia de manipulação entre os anos 80 e os anos 90 são as farmácias de manipulação que estão no topo hoje, porque eles pegaram o mercado praticamente limpo, sem mais ninguém trabalhando e conseguiram aí reerguer a farmácia. Tá? Escassez de novas descobertas pelos processos tradicionais de síntese química ajudou nisso. Os efeitos secundários decorrentes do uso de fármacos sintéticos, mudanças no perfil do consumidor e necessidades de ajuste de doses, o retorno das receitas personalizadas. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tem muita coisa que eu quero falar e a gente tem só 2 minutos. Falar nisso, eu acho que eu vou parar por aqui a nossa história da farmácia magistral, porque vou deixar esse pontinho em aberto para a semana que vem, porque a gente consegue falar um pouco melhor e já dar uma boa introdução para a RDC 67 de 2007. Então, a gente vai parar por aqui a nossa aula, que já está no nosso finalzinho. Vou fazer a chamada. Né? Faltava aí um pouco mais de 10 slides ainda. Né? Então, vou segurar isso aqui para a semana que vem. Né? E quero saber de vocês, alguma dúvida com relação a esse conteúdo que passei hoje? Tá? Entenderam? Foi claro? Diego, Rosimeire, Weasley. Foi claro, professor. A didática do senhor é bem tranquila? É tranquila? Eu falo muito, né? Converso demais. Então, se eu estiver falando bobeira demais, vocês podem me parar aí. Deixa eu abrir aqui algumas coisas. Só abrir aqui meu bloco de notas para fazer a chamada de vocês. Primeiro, Diego Neves. Rosimeire. Weasley. Pinheiro. Parece que tinha mais alguém. Eu acho que tinha só o Gustavo, eu acho. Gustavo? Vou anotar o nome dele aqui, mas eu confirmo na gravação se ele estava aqui mesmo. Eu quero fazer isso com vocês, a gente começar num clima assim de amizade. Não sou o professor Carrasco, não gosto desse perfil de professor que impõe o medo nos alunos. Eu quero que vocês sejam livres para pensar. Né? Então, as informações que eu trago aqui é para vocês pensarem sobre aquilo que vocês estão fazendo, raciocinarem, né? E saberem filtrar informação. A gente tem informação na palma da mão, informação do mundo inteiro, muita gente falando muita besteira por aí, mas tem a maior parte que está falando coisa boa. Então, eu quero que vocês aprendam a filtrar essa informação para vocês. Essa é a minha contribuição para o futuro profissional de vocês. Pessoas que saibam filtrar informação. Não quero gente aqui para decorar, nem para falar que sabe de cor, né? Eu quero que vocês aprendam a entender, filtrar e trabalhar na mente de vocês informação, tá bom? Muito obrigado, então, pela presença,
Tá? A gente se vê amanhã, nesse mesmo horário, não, mais cedo, né? Às 9, a gente começa a falar de farmacotécnica amanhã. Né? Eu posso até trazer esse finalzinho de aula para a gente dar uma introdução na farmacotécnica amanhã. Vou ver se eu consigo, se a gente faz isso para amanhã, tá bom? Então é isso. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, até mais. Amanhã é às 9, professor? O senhor? Das 9 às 11, eu acho que das 9 às 10, né? Por causa do combinado meu com o Alisson. Então, a gente vai aí dia a dia fazendo essas adaptações e vendo como fica melhor. Mas amanhã às 9 horas, eu vou estar online aqui com farmacotécnica, tá? Então tá bom. Até Ok, mais, professor, gente. com Deus, viu? Com Deus, até mais. Obrigado.